Qualquer pessoa pode e deve procurar um sacerdote, a fim de buscar ensinamentos, contanto que este seja capaz de lhos dar. Mas sempre que alguém exige que se diminua a perfeição de Deus, por meio de qualquer atitude ou modo errôneo de pensar, então ela deve se afastar dele, porque um servidor de Deus não é simultaneamente seu procurador para que possa ter o direito de, em seu nome, exigir ou conceder. Também em tal caso existe um esclarecimento simples e natural que, sem rodeios, indica o caminho certo. Pela natureza da coisa, homem algum pode realmente ser procurador de Deus, a não ser que este provenha diretamente do divino, portanto que traga em si algo de divino. Só aí pode existir poder pleno. Como, porém, o homem não é divino, é também explicitamente impossível se ter na conta de procurador ou de representante de Deus. O poder divino não pode ser transferido a homem algum, porque o poder divino se encontra apenas na própria divindade. Esse fato lógico exclui em sua simplicidade incondicional e de modo automático qualquer escolha humana de um substituto terreno de Deus ou a proclamação de um Cristo. Qualquer tentativa nesse sentido deve ser considerada como marca de impossibilidade. Em tais assuntos, nem escolha nem de eleição podem ser levadas em consideração pelos homens. Ao contrário, apenas uma missão direta do próprio Deus. As opiniões humanas nisso não são decisivas. Estas, pelo contrário, conforme mostram todos os acontecimentos até aqui, sempre estiveram afastadas da realidade e em desarmonia com a vontade de Deus. As pessoas que refletem não podem conceber com que obstinação doentia os homens procuram sempre ultrapassar seus próprios valores, já que eles, em sua mais elevada perfeição espiritual, conseguem alcançar apenas as camadas inferiores da consciência, no eterno espírito integral. A tal respeito, a maioria dos homens terrenos de hoje não se diferencia na intuição, nos pensamentos e nos esforços dos animais de desenvolvimento superior, a não ser por uma grande inteligência. Como insetos, esvoaçam e formigam entre si com assiduidade, como se tratasse de uma caçada ou então de uma corrida desenfreada para atingir o alvo mais elevado. Tão logo, porém, se examinem tais alvos mais de perto e com atenção, mostram-se logo a vacuidade e a nulidade desse anseio febricitante, que positivamente não é digno de tamanho zelo. E do caos dessa balbúrdia se eleva a presunção orgulhosa de quererem escolher um emissário de Deus, de reconhecê-lo ou então de poderem recusá-lo. Aí houve um juízo sobre o que jamais poderão entender. Se aquele que se acha acima não se inclinar voluntariamente para eles, tornando-se compreensível, hoje, por toda parte, se faz alarde da ciência, da inteligência e da lógica, aceitando os maiores absurdos que se encontram em muitas correntes da época. Mensagem do Grau na Luz da Verdade de Abdrushim. Dissertação: Eu sou o Senhor, teu Deus. Dissertação 43 do segundo volume da
obra de Abedrushim, a Mensagem do Graal, em 3 volumes. Qualquer pessoa pode e deve procurar um sacerdote a fim de buscar ensinamentos, contanto que este seja capaz de lhos dar. Mas sempre que alguém exige que se diminua a perfeição de Deus, por meio de qualquer atitude ou modo errôneo de pensar, então ela deve se afastar dele, porque um servidor de Deus não é simultaneamente seu procurador para que possa ter o direito de, em seu nome, exigir ou conceder. Bom, aí nós vemos que pode-se dizer que todos os sacerdotes do cristianismo estão completamente fora de dar bons conselhos, né? Porque sempre entra a crença cega, a fé cega, e cheio de erros, de mentiras. Então não tem como se esperar algo bom vindo de Deus de qualquer um. Pode-se dizer que porque se baseia na Bíblia, que está cheio de mentiras, está cheio de más interpretações, então não tem como. O único conselho que a pessoa tem que buscar hoje é a palavra viva de Deus, a nova palavra viva, que é a mensagem do Graal, que o próprio Espírito Santo redigiu-a de próprio punho. Aí está tudo. É a nova palavra, a palavra da salvação, que foi prometida por Deus Cristo Jesus, quando disse que quando o Consolador vier, ele vos esclarecerá tudo. Então é isso. Esse comércio que existe aí nas igrejas de procura, de aumentar o número de fiéis, só tem interesses, no fundo, comerciais. É uma dependência, não tem nada de saudável nisso. Isso simplesmente leva à morte espiritual, escravidão espiritual. Também, em tal caso, existe um esclarecimento simples e natural que, sem rodeios, indica o caminho certo. Pela natureza da coisa, homem algum pode realmente ser procurador de Deus, a não ser que este provenha diretamente do divino, portanto que traga em si algo de divino. Só aí pode existir pleno poder. O procurador são os filhos de Deus, que é Deus Cristo Jesus, que agora está ao lado de Deus, e Emmanuel, o Espírito Santo. Quando Deus Cristo Jesus veio aqui à Terra, ele era um procurador de Deus. Mas depois da sua partida, ele retornou ao Pai no reino divino. Então a obra dele foi, vamos dizer assim, passageira. Ele veio para preparar a humanidade para quando o juízo final viesse. Se Jesus não tivesse vindo, quando chegasse o juízo, não existiriam mais seres humanos, eles estariam totalmente perdidos. Então foi essa a missão dele. Mas foi o eterno intermediário para a humanidade é Emmanuel, o Espírito Santo. Porque ele que é o rei sacerdote da criação espiritual. Enquanto que Jesus Cristo, ele é sacerdote e rei do reino divino, que Deus Pai te destinou. Então é essa questão. Que Jesus, a palavra viva que ele trouxe, do severo amor, ela tem, para se tornar útil à humanidade, ela tem que readquirir o real significado. Esse real significado só pode vir através do novo evangelho de Cristo, pode-se dizer assim, que está na mensagem do Graal.
que é a Trindade, né, de Deus. Deus Pai, Deus Filho Cristo Jesus, Deus Filho Emmanuel, o Espírito Santo. Deus Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deus Emmanuel, o Filho do Homem. Aí está a diferenciação. Como, porém, o homem não é divino e também explicitamente impossível, é também explicitamente impossível se ter na conta de procurador de representante de Deus. O poder divino não pode ser transferido a homem algum, porque o poder divino se encontra apenas na própria divindade. Então, aí vemos o absurdo aí do Papa, né, que aceita o título de Vossa Santidade. Um completo absurdo. Ele está servindo a Lúcifer. Aí que está a questão. A partir do momento que a Igreja Católica colocou esse título para o Papa, ela carimba o seu passaporte para o inferno, como servidor de Lúcifer. E quem o segue também está servindo a Lúcifer. Esse fato lógico exclui, em sua simplicidade incondicional e de modo automático, qualquer escolha humana de um substituto terreno de Deus ou a proclamação de um Cristo. Qualquer tentativa nesse sentido deve ser considerada como marca de impossibilidade. Então, Cristo não vai se encarnar novamente na Terra. Quando se diz o reino de Cristo, assim diz a volta de Cristo, quer dizer que a humanidade vai novamente se tornar una com Deus, dentro da vontade de Deus. E assim, o reino de Cristo, o reino de Deus, se propaga, né? Mas jamais Jesus ele prometeu que ele iria retornar. Não, ele prometeu o Filho do Homem, que é Emmanuel, o Espírito Santo, que é o Senhor do juízo. Por isso que Jesus disse: meu reino não é desse mundo. O reino que está dizendo é o reino divino, e não a criação espiritual e a criação posterior ao material, que está sob a autoridade do Espírito Santo, que é Emmanuel, o Filho do Homem. Quanto o ser humano, e em especial os autodenominados cristãos, não atinarem para essas contradições, que Jesus Cristo não ia se autodenominar, ele se autodenominou como Filho de Deus, ele não ia se denominar como Filho do Homem, ele não seria como contraditório. Isso é uma questão de lógica. Agora, quem está casado, está com a crença cega no sangue, a crença cega é luciferiana. Ela jamais vai conseguir esclarecer. Ela vai ficar aprisionada, né, com essas falsas crenças. Em tais assuntos, nem escolha nem eleição pode ser levadas em consideração pelos homens. Ao contrário, apenas uma missão direta do próprio Deus. Então não adianta nada ele eleger o Papa, eleger não sei quem mais, né, que elege. Os autodenominados cristãos são completamente em desacordo com as leis de Deus. É absurdo atrás de absurdo. E aí são todos, né? Mesmo aqueles que realmente têm sinceridade, mas na verdade não existe sinceridade com bases falsas, ideias falsas. Ele sempre vai descambar para as trevas. Não tem. O resultado é único. Mesma coisa, uma determinada pessoa que tem hábitos nocivos na sua vida, por exemplo, como fumar, beber excessivamente, dirigir com irresponsabilidade, enfim, ele vai quebrar a cara.
Então, mais cedo ou mais tarde. Então é a mesma coisa a questão da criança cega. Não, todos que estão envolvidos, que seguram a Bíblia orgulhosamente, dizendo que são servos de Deus, não são servos de coisa nenhuma, são servos de Lúcifer. Porque está sendo patrocinador, difundindo um livro que foi escrito por seres humanos, com seus erros, com suas mentiras. E mesmo os trechos extramestidos da palavra de Jesus, perdeu aquela severidade da mensagem original, severidade do amor, senão um amor condescendente. Condescendente o quê? Com as fraquezas humanas, com os interesses humanos. É isso, exatamente isso. As opiniões humanas, isso não são decisivas. Estas, pelo contrário, conforme eu mostro todos os acontecimentos até aqui, sempre estiveram afastadas da realidade, em desarmonia com a vontade de Deus. As pessoas que refletem não podem conceber com que obstinação doentia os homens procuram sempre ultrapassar seus próprios valores, já que eles, em sua mais elevada perfeição espiritual, conseguem alcançar apenas as camadas inferiores da consciência, no eterno e espiritual ideal. A tal respeito, a maioria dos homens terrenos de hoje não se diferencia na intuição, nos pensamentos e nos esforços dos animais de desenvolvimento superior, a não ser por uma grande inteligência. Então é isso, nós somos criaturas iguais aos animais, mas temos essa capacidade cerebral maior. E essa capacidade cerebral nos escraviza também, quando nós excedemos, né, os seus valores, que sempre estão presos ao espaço e ao tempo. Agora, na nossa perfeição espiritual, que vem através da nossa consciência intuitiva, né, ela, por fim, pode trazer a nossa perfeição espiritual e com direito ao retorno ao reino espiritual, como espírito autoconsciente. Mas mesmo lá temos nossos limites de criaturas. Né? Isso nem no reino espiritual, né, que abrange o reino espiritual, ela veio depois do reino espiritual primordial, onde os seres que lá habitam, por exemplo, um ser que é espírito primordial é João Batista. Ele é um ser da criação primordial. Lá eles são mais fortes, possuem devido à sua essência, está, vamos dizer assim, mais próxima do reino divino. Não que possuem nada divino, não tem nada de divino. A nossa origem está condicionada ao local, a região de afastamento do Criador. Então, todos podem ser considerados criaturas do Criador, mas cada qual tem uma capacidade relativa à sua origem. A nossa origem é como espírito humano, espiritual. Então, temos essa capacidade. Vamos supor, sempre há uma evolução, assim, no sentido de desenvolvimento. Nada está estático, mas a nossa espécie não muda. Então, a nossa capacidade sempre vai ter um certo limite aí, né, de compreensão, de vivência, de acordo com a nossa própria espécie. Pode haver um prosseguimento, uma evolução da nossa capacidade de compreensão, mas a espécie sempre será a mesma. Como insetos esvoaçam e formigam entre si com assiduidade, como se tratasse de uma caçada ou então de uma corrida desenfreada para atingir o alvo mais elevado. Tão logo, porém, se examinem tais alvos mais de perto e com atenção, mostram-se logo a vacuidade e a nulidade desse anseio febricitante que positivamente não é digno de tamanho zelo.
Do caos dessa balbúrdia se eleva a presunção orgulhosa de quererem escolher um emissário de Deus e conhecê-lo, ou então de poderem recusá-lo. Aí houve um juízo sobre o que jamais poderão entender. Se aquele que se acha acima não se inclinar voluntariamente para eles, tornando-se compreensível. Hoje, por toda parte, se faz alarde da ciência, da inteligência e da lógica, aceitando os maiores absurdos que se encontram em muitas correntes da época. Então pode ver que tudo está errado. Na civilização humana, tudo foi construído erradamente. Está aí o juízo final. Então, os setores da ciência, da espiritualidade, estão todos sem alicerce. Seria preferível que nós fôssemos primitivos ainda, né? Mas com bases espirituais certas, que a partir daí estaria o alicerce certo para a construção de uma nova humanidade, dentro da vontade de Deus, sem falsas ilusões. E aí, a partir daí se edificaria uma nova humanidade, mas com o alicerce firme da espiritualidade, que está diretamente ancorada na vontade de Deus. E a vontade de Deus hoje está unicamente na mensagem do Graal. Na luz da verdade, mensagem do Graal de Abdrushim. Essa mensagem aqui, que é o segundo volume, né? É publicado pela Fundação da Mensagem do Graal, que fica em Stuttgart, na Alemanha. Então, é a fundação que é responsável pela tradução, e hoje em mais de 20 idiomas, parece que uns 25 idiomas ao redor do mundo. E esse site, assim, vamos supor, internacional, que entra direto da fundação lá, do idioma alemão, aí pode procurar outros idiomas, né? É www.grau.de. Então, vou soletrar aí, grau.de, D de dado, E de elefante. Essa aí é da Alemanha, né? Deutsches. Agora tem essa mesma fundação da Mensagem do Graal, tem o site aqui do Brasil, que é www.mensagemdograal.com.br. Aí é Graal com 2 A. Graal, mensagemdograal.com.br. Aí já é o site do Movimento Internacional do Graal no Brasil. E aí já entra direto no português. E tem a Ordem do Graal, que ela publica também a Mensagem do Graal só no idioma português, pelo menos por enquanto. E a capa do livro é de cor branca. E o site é www.graal.org.br. Então, só um esclarecimento, que a Mensagem do Graal ela foi publicada aqui no Brasil, primeiramente, pelos aqueles adeptos, né, da mensagem, enquanto a viúva de Abdrushim, Frau Maria, ainda era dirigente. Então, ela emitiu uma autorização para os adeptos aqui no Brasil, da Mensagem do Graal, com recursos próprios